Hoje sou eu que produzo o remédio do meu filho, então eu sei exatamente o que é que ele precisa, a cepa exata que ele precisa. Então eu prefiro mesmo eu produzir do que estar comprando na farmácia, gastando um absurdo, enchendo ele de verdadeiras drogas, né? Que o óleo te ajuda a te manter conectado com você, com a sua natureza, com as pessoas. Esse mês pro outro não deu crise, 0 de crise, tá bem. E a gente acaba não acreditando, né? Que a gente acaba acostumando com a situação. Ele começou a diminuir as convulsões. Ele sorria para mim. Foi assim, praticamente uma redescoberta do meu filho. A gente tinha a nossa plantaçãozinha lá na Urca, que era 30 frasquinhos por mês. Dos 30 frasquinhos, a gente entendeu que tinha muita gente que precisava. A gente falou, cara, a gente tem que aumentar isso. Aí o Marcos, vamos correr atrás de uma propriedade rural, num lugar onde a gente consiga implementar um projeto de cultivo grande, que não pode ser aqui na cidade, tem que ser numa zona rural. Aí a gente começou a procurar em serra, em ambiente alto. A gente contava a verdade, a gente dizia que era para plantar maconha. E era não, atrás de não, sempre falando não. A gente pega a Constituição que fala que quem estiver cultivando maconha, você é expropriado do bem. Então quem que vai alugar um imóvel para umas pessoas plantarem maconha, isso, né, todo mundo sabendo, né? Eu já estava quase desistindo, eu estava cansada disso, assim. E aí, quando eles estavam aqui, eles mandavam, assim, todos os lugares mandavam vídeo e tal. Gente, esse lugar é muito maneiro, dá pra fazer isso, dá pra fazer o laboratório, dá não sei o que, nananã. E o cara aceita alugar? Diz que aceita, a gente fez a proposta, né? Tava todo mundo super animado, não sei o quê. Aí, daqui a pouco veio o cara e falou não de novo. A gente falou, ai, cara, que merda, a gente sabia, né? Eu sabia, toda hora dá errado. O cara falou, mas eu topo vender. E já tinha saído a liminar. Aí a gente falou, cara, ou a gente compra ou a gente não consegue implementar esse projeto. Aí começou o sonho. Estamos tomando posse do rancho. Primeira visita, já com as chaves do terreno. É um marco histórico. Marco histórico. Ei, Sossô, esse agora é seu sítio, Sossô. Se alguém me falasse isso, eu ia dizer, você tá maluco. Nunca, assim, na minha vida, eu imaginei nem que eu ia plantar um pé de maconha na minha casa. Eu acho que os outros talvez ainda não acreditem. O policial mesmo me para e me pergunta, eu tenho orgulho de falar, cultivador de maconha, com a boca cheia. Muito paciente chegando por ansiedade, por conta da pandemia, e psiquiatra pedindo, pelo amor de Deus, para a gente arrumar um remédio para esse paciente. É um lugar que tem muitas possibilidades de fazer outros laboratórios, enfim, depois fazer um centro de vivência. Começou a aumentar a produção, aumentar o número de plantas. E a gente começou a manipulação. Eu falei, não, o laboratório aqui dá para 1 ano e meio, mais ou menos. E quando a gente viu, 6 meses depois, falou, precisamos de um laboratório maior. É um desafio enorme. A gente está, de fato, construindo, né, os alicerces do que um dia vai ser, sem sombra de dúvidas, um dos maiores carro-chefes da produção agroindustrial do Brasil. É muita vibe boa, muita coisa legal acontecendo, muita adrenalina. Eu acho que bora gravar. Muito risco, muita coisa rolando. Comemoramos, a liminar foi ótima porque deu segurança pra gente fazer o que a gente estava fazendo, pra gente implementar o projeto, todo mundo animado, caiu a liminar. Aí foi um dia de muita tensão, assim, reunir equipe, o que a gente faz, fala, não sei o quê. Os meninos aqui super inseguros, porque quando a gente começou a implementar, a gente tinha uma segurança jurídica. A liminar garantia praticamente todos os verbos que estão lá no tráfico, né? É manipular, cultivar, transportar. A relatora manteve a decisão do juiz, quer dizer, ela
manteve a decisão que podia cultivar, mas quando julgou na turma, a gente perdeu por 2-1. Então a liminar caiu num dado momento. A gente ficou quase 1 ano sem liminar. Ah, caiu a liminar? Caiu. Ah, então a polícia pode vir aqui e prender a gente. É. Tá. Vamos continuar o trabalho. A Getty sempre passou isso pra gente, né? Quem tá errado é a lei, eu não tô errado. Então eu tinha isso muito certo na minha cabeça. Polícia no portão, liga pra Getty, liga pro Marcos, tem polícia no portão, não sei o quê. Ah, quando a polícia veio foi foda, né? Porque, porra, uma coisa é você falar esse discurso aqui, não, pode me prender e tal. Outra coisa é quando tu vê 7 carros de polícia e os caras chegaram assim, né? Quem é o Manuel? Quais são os riscos de estar numa plantação de maconha no Rio de Janeiro? Ignorância. Ignorância. É a falta de conhecimento para que a gente usa isso e que tipo de maconha é. Quase todo mundo da cidade já sabe que tem uma fazenda de maconha aqui. E aí tem uma visão, assim, meio preconceituosa, tal. Falam que, quem trabalha lá é um bando de drogados, já ouvi isso. Pra gente, era melhor que levasse todo mundo preso, que depois a gente dava um jeito de tirar as pessoas, né? Do que destruir as plantas, porque destruir as plantas pra gente ia ser catástrofe. Era muita gente sem remédio. Aqui, quando vieram colocar ar-condicionado, tinha uma foto com as plantas ali embaixo. Nessa denúncia dizia que tinha uma plantação, uma fazenda de plantação de drogas, de maconha, inclusive com refinaria de droga, que é o nosso laboratório. Boa tarde. Sejam bem-vindos à PEP. Fuzil, arma, pistola e tal. Não precisa de arma, que aqui não tem arma. Não, porque a gente recebeu a denúncia que tem plantação de maconha. Não, maconha tem muita. Cadê liminar? Cadê o agrônomo responsável? Cadê a farmacêutica responsável? Não sei o que, não sei o que lá. Eu quero todo mundo. Quero saber a documentação de todo mundo aqui, não sei o que, não sei o que lá. Aí o senhor pode me mostrar o mandado? Pois não, ele apresentou o mandado, eu tirei a foto, mandei pro Lau, que é o nosso advogado. Quando eu mandei pro Lau, aí 5 minutos depois eles apreenderam o nosso celular. Eu avisei, o celular tá sendo apreendido. Mas aí já deu tempo hábil pro Lau entrar em contato com a juíza e efetivamente esclarecer que se tratava da PEP, uma associação. O Rafael Medusa fez uma excursão com os policiais. Eram 12 policiais. E o Rafa explicando, não, isso daqui é CBG, isso aqui é CBD, isso aqui é THC, isso aqui é fibromialgia, Parkinson e tal. Aí o policial levantou, pô, cara, tem um sobrinho meu que ele é autista. Aí ele, pô, então você já ouviu falar no tratamento com canabidiol? Pô, já, com certeza então, cara, é isso que a gente faz. Aí os caras, eles foram amolecendo, eles foram entendendo que se tratava de uma associação. Aí fomos no laboratório, mostramos os frascos, os rótulos, data de validade. A gente tem parceria com a Fiocruz. Aí tem um seminário. Aí no finalzinho, Manel, tem um cafezinho aí? Tem, agora. Vamos comprar um cafezinho? Fazer um cafezinho? Um outro fato curioso dessa invasão também foi que os cachorros, eles estão acostumados a cheirar maconha prensada, né? E aí quando eles chegaram aqui e se depararam com essa sorte de aromas, eles não sabiam nem o que fazer. E aí a guarda canina convidou a gente para capacitar os cachorros deles para sentir cheiro de maconha. Quando a gente chegou aqui na fazenda, a juíza já tinha mandado suspender o mandado de busca e apreensão. Pela decisão da juíza, né, interessante, eu acho que deve ter sido uma das primeiras vezes na história da polícia no Brasil, na história recente, a devolução nos autos da infração, a polícia devolveu a erva. A partir da invasão, as coisas, entre aspas, ficaram mais amenas. Que os policiais entenderam, não, realmente essa galera faz tudo certinho. Então se faz certinho, é aí que a gente vai fiscalizar mesmo. De fato, a gente está no interior do estado do Rio de Janeiro e a gente vai sofrer essa pressão. A gente não tem dúvida, por isso que a gente é muito rigoroso em relação a isso. No começo, onde a gente não tinha muita participação da comunidade, era mais difícil explicar e mais difícil pessoas que tinham esse ponto de vista de estar aqui dentro, de ver a nossa realidade. Oi, tá na escuta. A gente tem as plantas, as Purple Hack preparada para subir hoje. Não vai chover, eu acho boa subir. É prioridade para hoje? Elas foram transplantadas na sexta-feira.
Isso é um pedaço de uma brotação que foi para uma mídia, no caso aqui espuma, enraizou. E ela é uma planta igualzinha à matriz, ela copia o padrão canabinoide da matriz. Então a gente garante que a gente tenha uma genética replicada por clonagem. Isso aqui já vai para o nosso transplante também, a gente está separando o transplante de 1 litro aqui. Depois ela vem para o vaso de 1 litro e recebe uma pulseira com um QR Code que diz o dia que ela veio para 1 litro, de que matriz ela saiu, e com isso a gente já pode fazer uma expectativa de quando a gente vai colher ela. Estou falando bastante, eu uso maconha, eu não quero frisar cannabis medicinal, porque é uma planta, é dela que sai o meu remédio. A maior parte do meu óleo é THC. Eu faço uso fumado, faço uso, né, do óleo sublingual, também faço infusão, né, para poder, né, colocar nos alimentos, né. O primeiro remédio que eu tive acesso foi THC. Não preciso mais dar o THC puro, porque só essa pouquinha quantidade de THC consegue manter o equilíbrio, né, dele, sem agitação. Dizem que as pessoas têm medo do que não conhecem. Devem ter muito medo mesmo. Mas ter medo de uma planta é estranho. E esse medo causa dor a muita gente. O processo aqui é a trima. É basicamente o último processo antes de ir para o quarto de secagem. Aqui a gente tira todas essas folhas maiores e deixa só a flor e as folhas que contêm o tricoma, que são esses pontos meio açucarados. Daqui eles vão fazer a debulha, que é o processo onde tira a flor do galho para poder ir para o laboratório e virar remédio aí pra galera. Essa daqui, por exemplo, ela não tem nenhum ponto de tricoma. Então ela é descartada. Ó, elas têm esses pontinhos que são tricomas. Com o microscópio a gente consegue observar melhor a cor que elas estão, né? É muito curioso, né? O maior ícone de representação da maconha é totalmente descartado, né? É, pois é. As pessoas acham que a maconha é uma folha e, na verdade, a maconha é uma flor. No geral, tem muita gente que fica surpresa, né? Tipo, caramba, isso é permitido? Normalmente eu não falo, eu trabalho numa plantação de maconha, assim, eu não falo isso. Porque a primeira impressão das pessoas quando ouvem isso é já achar que é pra tráfico, né? O pessoal da família que eu falei, eles ficaram um pouco chocados. Algumas pessoas nem conseguiam nem pronunciar a palavra maconha, eu achava isso engraçado. Elas ficavam meio que gaguejando e tentando buscar outra coisa para substituir, para não ter nem que falar aquilo. E eu acho engraçado, tipo, parece que é o que se vive com isso mesmo. Tem muita gente que é tão traumatizada que não quer nem falar alto de uma coisa que você não sabe nem direito o que é. As pessoas não querem muito conversar sobre isso, você fala, elas evitam. Sabia que Delma, ela é do coral da igreja, né? Aqui na região tem muita gente evangélica, né, Delma? Eu tava contando pra eles. Muita gente. Olha a gente de cara feia, entendeu? A gente fica escutando piadas, que a gente trabalha drogado. E como que foi quando seu pastor ficou sabendo que você trabalhava com plantação de maconha? Ele falou, você tá fazendo bem, segue em frente. Então foi mais um motivo para mim continuar lá. Eu fiquei meio assim por já imaginar que eu iria sofrer muito preconceito, muita gente iria querer julgar e criticar, e eu acho que eu poderia acabar perdendo, algumas portas se fechariam com isso, mas fora isso, eu acho que apesar de ser o meio, ser a maconha, eu acho que a finalidade, a causa é muito nobre, é muito boa, porque acaba ajudando muitas pessoas. É muito interessante ver como a própria estrutura aqui da galera que trabalha já faz um ótimo boca a boca na cidade do que a gente faz aqui. A primeira notícia é que tinha uma plantação de maconha. Então você não sabe aonde é, se é em terra pública, se é, né, de algum traficante. Em primeiro lugar, a gente já ia fazer a matéria, né? Só que quando a gente
estava começando, saiu a sentença definitiva. Então a gente cresceu a matéria. E a gente falou também uma coisa que eu achei importante, é o seguinte, quando vocês chegaram, vocês tratavam 1.000 associados. Acho que até menos. Hoje, vocês tratam 3.000 associados. Então, o Patidoferes está curando, está tratando 3.000 pessoas no Rio. Miguel, Brasil inteiro. Pati, teve vereador que ligou, o presidente da Câmara ligou. A gente vai explicando. E aqui é uma região conservadora, né? Eu acho, né? E eu acho que em muito pouco tempo a gente vai ser conhecido pela produção de conhecimento, de pesquisa, de cura. O tomate já foi importante. Agora a maconha... Nova era, né? Nova era. Você consegue imaginar a festa da maconha ao invés da festa do tomate? Do tomate é maconha, né? Essa é o título que eu quero. Ó, uma manchete boa, do tomate é maconha. Tomate é maconha, Pati, ressurge. Mas é isso, agora a gente já sabe qual é o processo. Eu acho que estava dentro do previsto, né?